fora descoberta na câmara interior do templo uma escada oculta que dava acesso a uma cripta com um sarcófago em pedra calcária. Lá dentro estava um esqueleto humano com uma máscara de jade. Shelley e Matthews aperceberam-se de que devia ser o cadáver de Lord Shield. Pela primeira vez, os hieróglifos estavam relacionados com os restos mortais de um soberano maia. Shelley e Matthews determinaram que os hieróglifos traçavam as histórias da vida de Lord Shields e de 5 dos seus sucessores. Eles anunciaram que tinham decifrado a dinastia de Palenque e que tinham os nomes dos soberanos e as datas dos seus reinados. Demos-lhes nomes engraçados como Sunshield e Lord Toothache. Nessa altura, um guia local chamado Moisés Morales insurgiu-se dizendo porque é que sempre que são feitas descobertas importantes como esta, o nome é dado em inglês, pois Shield era escudo em espanhol. E acrescentou, estas pessoas falavam maia. E eles passaram a chamar ao rei Pacal, uma palavra maia, cujo significado fonético foi posteriormente confirmado como sendo escudo. Foi uma sensação de grande exuberância que nunca esquecerei. Foi um verdadeiro ponto de viragem nos estudos maias. Após anos de trabalho árduo, a decifração do código maia estava prestes a ser alcançada. Mas ainda havia um grande obstáculo: ler os hieróglifos em voz alta no idioma em que foram escritos. Era preciso concluir a decifração fonética iniciada por Knorozov. Apesar de décadas de esforços, menos de 30 sinais silábicos podiam já ser lidos com confiança. A última peça do quebra-cabeças dos sons dos hieróglifos seria encontrada por David Stewart, cuja educação como maianista começara desde tenra idade. George, o seu pai, levava-o frequentemente nas suas viagens de campo à Mesoamérica. Uma das mais memoráveis expedições de David foi a Coba, no Yucatão. Era um lugar incrível para uma criança deambular, mas o que realmente me marcou durante a nossa estada em Coba foi a descoberta de um par de monumentos. O meu pai largava tudo e punha-se a desenhar o monumento. E eu ficava ali a vê-lo fazer aquilo e a pensar: Ena, isto é mesmo espetacular. Então ele decidiu ir desenhar alguns sozinho. Pegava nos lápis e nos papéis dele e ia desenhar hieróglifos. Quando regressámos aos Estados Unidos, a minha alma tinha sido tão afetada por aquela experiência que eu só pensava em lá voltar. Dois anos mais tarde, George apresentou David a Linda Shelley. Recordo-me de estar ali sentado e mudo no escritório enquanto ela desenhava um hieróglifo. E sem saber muito bem porquê, disse-lhe que aquele era o hieróglifo do fogo. Recordo-me que Linda parou o que estava a fazer, olhou para mim por cima do ombro e disse: "Tens razão, Yodo, é o hieróglifo do fogo." George disse que gostaria muito que David pudesse estudar comigo ou assim. E no calor do momento respondi: que tal ele vir até Palenque este verão? O verão seguinte foi uma das épocas mais fascinantes da minha vida. Ela deixava que eu a ajudasse a verificar os seus desenhos. Passávamos a vida nos templos, com lanternas e os desenhos dela em cadernos de mola a fazer correções. E recordo-me de Linda dizer: "Se queres aprender mais sobre os hieróglifos maias, terás de fazê-lo sozinho." Dei-lhe o Tablet of the Cross e mandei-o para o alpendre das traseiras para que tentasse desvendar o máximo que pudesse. 2 dias mais tarde, ele voltou com a mesma quantidade de entendimento estrutural do texto que eu demorara 3 anos a conseguir. Foi então que percebi que ele era mesmo muito dotado. Com 12 anos de idade, David apresentou o seu primeiro estudo sobre os hieróglifos maias.
Ele apresentou um estudo que estava para além da capacidade de compreensão da grande maioria da audiência presente. Era um estudo muito sólido que deixou as pessoas muito surpreendidas. Após concluir o liceu, Stuart recebeu um inesperado telefonema. Fora galardoado com o Prémio MacArthur Fellowship, popularmente conhecido como o Prémio de Gênio. Com 18 anos de idade, foi o mais jovem galardoado de sempre com o prestigiado prémio. Stuart adiou a entrada para a universidade para se dedicar aos hieróglifos a tempo inteiro. E foi então que fez a sua grande descoberta. Aconteceu quando se concentrou em 2 sinais que se pensava já terem sido decifrados. Eric Thompson afirmara que um desses sinais representava uma contagem progressiva para uma nova data e que o outro representava uma contagem regressiva até uma data anterior. Os 2 hieróglifos partilhavam um sinal comum, o que Thompson chamara de sinal aquático, ou cabeça de tubarão, choque em maia. Choque pode também significar contar. Mas Stuart descobriu que também eram usados em substituição do tubarão vários outros sinais. Uma cabeça humana, um macaco e, numa situação, um sinal em forma de parêntese. Representariam todos estes sinais a palavra contagem? Stuart achou que havia uma explicação mais simples. O símbolo do parêntese era também o sinal fonético da sílaba U. Subitamente apercebeu-se que todos aqueles sinais representavam a sílaba U. A prova? Cada um deles substituía o espaço de U em contextos que nada tinham a ver com contagens. O que David Stuart fez foi mostrar-nos que muitas dessas substituições são puramente fonéticas e que representam exatamente a mesma palavra, mas de formas ligeiramente diferentes. Os hieróglifos que representavam contagens progressivas e regressivas eram expressões soltradas foneticamente, iuti e utia. Em maia, iut significa e foi então que aconteceu, e uti significa desde que aconteceu. As palavras que Thompson vira como meras datas estavam na realidade a contar uma história. E foi então que aconteceu, no dia 1 Kib 14 Kam Kim, que foi adornada em casamento Lady Kantun Awau, senhora de Namam. E após 10 dias, 11 meses, 1 ano e um conjunto de 20 anos, foi então que aconteceu no dia 4 Kimi 14 Uo, o nascimento da sua filha, a Senhora do Sol Real. As implicações eram revolucionárias. Os epigrafistas procuravam um único sinal para cada som silábico. Mas se U era representado por mais do que um sinal, então talvez outras sílabas também o fossem. Uma das coisas que torna a escrita maia tão complicada é o seu gosto pelas substituições. Um som pode chegar a ter 15 versões diferentes. Detestavam repetir-se e adoravam mostrar coisas novas. E foi o reconhecimento desse padrão de substituições que deu início à descodificação da complexidade da escrita maia e à sua transposição para um sistema passível de ser trabalhado e compreendido. Sempre que um escriba maia escrevia uma qualquer palavra ou expressão, podia optar por uma diversidade de sinais e combiná-los de formas inovadoras. Um sinal podia ser escrito de modo abstrato ou com a forma de uma cabeça humana, de um animal ou de um deus. Um sinal podia ser incorporado dentro de outro ou parcialmente sobreposto. Podiam juntar-se 2 sinais e fundir-se os seus atributos. Os hieróglifos incluíam até figuras de monstros e deuses. A arte do sistema é a genialidade com que eles combinavam essas diferentes possibilidades. A componente gráfica da escrita maia é absolutamente avassaladora.
Havia uma dimensão artística e brincalhona que estava tão imbuída no sistema como no registro do idioma. Visualmente era complicado, mas uma vez organizado esse material visual no sistema existente, fazia todo o sentido e podíamos prognosticar as coisas e assim decifrar o código.